pessoas que nos têm ouvido o sucesso das primeiras conversas sobre o programa IFRU 2020, que falámos em termos da generalidade. Hoje vamos falar sobre o município de Lisboa. Tiveram um grande sucesso e temos tido também no banco, na nossa área comercial, muitos pedidos e uma grande adesão e, portanto, faz todo o sentido. Permita-me que revele que o Santander também está interessado em discutir agricultura. Está, e vai discutir, não tenho dúvidas nenhumas. Vamos ter também conversas sobre isso, não é? Bem, agradeço a presença de todos, os que estão aqui, como também os que estão a acompanhar em direto nas redes sociais, que acreditem também pelo último evento. Temos tido também uma adesão muito grande em termos de redes sociais que têm acompanhado este evento. E começo por agradecer e destacar os ilustres oradores que representam o painel de hoje, pela qualidade e conhecimento profundo do tema que iremos abordar. A doutora Dina Ferreira, que desceu o elevador comigo, mas não nos conhecíamos mutuamente, agora já conhecemos, que é a vogal executiva da Comissão Diretiva da Estrutura da Gestão do IFRU. O Dr. Vítor Costa, Presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa, e o Dr. Daniel Miranda, Presidente da Associação para a Reabilitação e Proteção do Património. E também o Dr. António Fontes, Diretor-Coordenador de Fomento à Construção do Banco Santander Tota. Queria também agradecer a presença do Dr. Miguel Regal, que é sócio-gerente da Magia Formosa Investimentos Imobiliários, com um projeto contratado recentemente através do Santander Tota na linha IFRU e cuja finalidade do imóvel é para a habitação. Penso que nestas situações nada como ouvir a experiência de cliente. Ainda há pouco falava com o arquiteto Pedro Silva Lopes do Ateliê Fragmentos, da importância também de ouvir os clientes e quem está no terreno. E que é uma ótima oportunidade, na opinião dele, o IFRU para clientes particulares. A questão da habitação, eu pedi ao António também, sendo novo, se podia também comentar, mas para promotores é um desafio face às alternativas também que tem. E também era algo que eu também pedia que no painel também se pudesse ser abordado, seria muito interessante. Uma palavra também de apreço ao nosso parceiro de mídia, a Global Media Group, que é composta, como sabem, pelo Diário Notícias, Jornal Notícias, Dinheiro Vivo e TSF, pela parceria de sucesso em anteriores iniciativas que tem tido e que tem dedicado também às empresas deste país. E queria destacar, agora, António, vou fazer a apresentação, a qualidade do trabalho que tem sido desenvolvida pelo economista António Pérez Metel, que tem ajudado muito esta parceria e que tem sido moderador nestes debates. Lisboa hoje, depois Porto, Évora, Faro, Madeira e Açores, foram para já os locais que foram selecionados no sentido para estas conversas soltas, para termos estas conversas soltas no âmbito da reabilitação urbana. E que são naturalmente os locais que escolhemos, que são os mais impactados pela forte atração turística que têm registado. Há 15 dias tivemos umas primeiras conversas soltas sobre o programa IFRU 2020 na sua generalidade e hoje vamos dedicar a conversa ao município de Lisboa, focando no potencial crescimento e desenvolvimento local e no impacto que a reabilitação urbana representa também para a economia local. E, por fim, falar também, muito rapidamente, do Santander Tota. O Banco Santander Tota, que é o maior banco privado em Portugal, no mercado nacional, em ativos e crédito, dispõe de uma linha de financiamento ao abrigo do programa IFRU 2020 no valor de 713 milhões de euros, de um total do programa de 1.400 milhões de euros. Portanto, o Banco Santander Tota tem mais de 50% do montante disponibilizado ou do valor disponibilizado pela banca. Temos como missão desenvolver e ajudar a desenvolver não só as empresas, mas também os particulares, e temos muito a nossa atividade no apoio a famílias e às empresas portuguesas, como referi. E, portanto, assumimos assim, o Santander Tota assume um papel preponderante e decisivo no sucesso deste projeto, estando preparado para apoiar os particulares ou empresas que pretendam apresentar a sua candidatura ao programa IFRU 2020. Meus senhores, mais uma vez, obrigado pela vossa presença e passo a palavra ao Dr. José Carlos Lourenço, administrador do Grupo Global Media.
bom dia a todos. Duas ou três notas muito breves, a primeira das quais para me associar aos agradecimentos que já aqui foram referidos pelo Dr. Castro Almeida, nomeadamente às personalidades que se juntaram nestas conversas soltas para partilharem o seu conhecimento sobre este tema tão relevante, a todos quantos estão aqui na sala e que ocorreram a esta chamada, e também a todos aqueles que nos seguem através das redes sociais. Hoje em dia faz parte das nossas técnicas de distribuição de conteúdo, para além da presença física, como a que temos nesta sala, e através da difusão dos nossos meios, conseguir chegar de forma direta, através das vias digitais, a um muito significativo número de pessoas e, desta forma, partilhar conhecimento com a maior eficácia possível. Para a Global Media, o tema da reabilitação urbana é, de facto, muito relevante. Daí termos associado a este projeto os nossos melhores recursos. O Grupo Global Media tem um conjunto alargado de marcas, mas, definitivamente, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o Dinheiro Vivo e a TSF são dos nossos meios mais relevantes para acompanhar este projeto, e ao elegermos também o António Pérez Metelo como garantia da qualidade dos trabalhos que se irão desenrolar. Para além da transmissão direta que está neste momento a ser feita, será possível nas páginas do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias consultar o essencial da informação que hoje vai ser aqui trabalhada. Vai haver, durante o dia de hoje, intervenções na TSF, e existe um site específico dedicado a este projeto, onde a qualquer momento se pode consultar a informação de cada das várias edições que se vão seguir. Estou absolutamente seguro que hoje vai ser mais um dia muito proveitoso para todos os que decidiram retirar da sua agenda esta hora para investir neste tema e assistir a este debate. Sem mais delongas, passo a palavra ao António Pérez Metelo. Muito obrigado. Muito obrigado, José Carlos. Como perceberam, as pessoas que acabam de falar facilitam muito o meu trabalho do ponto de vista do lançamento do debate, porque o essencial está dito, está apresentado. Só queria dizer que, efetivamente, houve aqui uma primeira conversa solta há 15 dias. Acho que há qualquer coisa aqui com algum microfone. Pronto. Estará. Tem que ser afinado para que se ouça tudo bem aqui e nos outros meios. Espera só um momento. Muito bem. Este silêncio é bom sinal. Bom, estava eu a dizer que há 15 dias, de facto, com uma sala igualmente cheia, foi apresentado em termos gerais este novo instrumento, o que ele pode significar, o impacto que pode ter, que está já a começar a ter os sinais de arranque e os sinais de resposta a esta, digamos, a esta alavanca que surgiu aqui para prosseguir e, no fundo, alargar um trabalho que tenho a certeza que todos os presentes já sabiam, pensando numa cidade específica, que era muito urgente, digamos, reabilitar os centros urbanos, reabilitar nas nossas cidades tanta coisa, algumas delas antigamente tão bonitas e que estavam, de facto, em condições impróprias, e chegou, não tenho dúvidas nenhumas, que chegou uma fase em que se vai apostar cada vez mais nesta reabilitação. Já o está a fazer, não é de agora, não é só com este instrumento, já vem de trás, como ouviremos, a história, sobretudo, de Lisboa, mas é de facto uma oportunidade muito grande que deve ser muito bem utilizada. Bom, e se há uma cidade onde isto, sem dúvida nenhuma, é relevante e é muito atual, é a capital do nosso país. Sem dúvida nenhuma. Há estimativas sobre o número de prédios que precisam de ser reabilitados, etc. Eu não quero começar já com isso, mas quero começar por dar a palavra ao Vítor Costa. Eu digo ao Vítor Costa porque nós conhecemos há 28 anos numa experiência extraordinária, justamente na Câmara Municipal de Lisboa, e sendo um homem que há muitos anos, posso dizê-lo, enfim,
sem o estar a chamar velho, que obviamente não é, velho sou eu, ligado ao turismo de Lisboa, que conhece profundamente há várias décadas o pulsar e o desenvolver desta cidade, eu queria que o Vítor enquadrasse esta atividade de reabilitação no seu trabalho, no turismo, no que isto significa, tem significado e pode continuar a significar para a cidade de Lisboa. Obrigado. Nós conhecemos na escola primária, mais basicamente. Antes de mais, queria agradecer o convite para participar neste debate organizado pelo Santander, que eu sou cliente há para aí uns 40 anos e, portanto, é sempre com prazer. Então foi antes da pré-primária que passou a ser que foi cliente. Exatamente. Bom, de facto que há aqui uma recordação que o Pérez Metelo está a fazer de um período mais antigo da cidade de Lisboa e, por acaso, às vezes vale a pena nós lembrarmos de como é que era. Tive uma experiência de entrar na Câmara de Lisboa como vereador em 1990 e depois, aliás, eu já era antes, mas da oposição, portanto, em 90 para o governo para a Câmara do Dr. Jorge Sampaio e em 1994, isso o Pérez Metelo já não se deve lembrar, tive também o sacrifício de ser o vereador do Pelouro do Ambiente, da reabilitação urbana dos bairros históricos. E, portanto, nessa altura, isto foi já há estes anos todos, de vez em quando ainda me lembro como é que as coisas eram, não é? E, de facto, nós não tínhamos, por exemplo, os bairros históricos, que era a parte mais grave, tirando aquilo que havia ainda no resto da cidade, o Casal Ventoso, as barracas, que já não nos lembramos, mas existiu, e os bairros históricos, nem sequer eram prioridade, porque havia essas primeiro, o dinheiro era pouco, as populações estavam, enfim, sem qualidade habitacional, sem alternativa económica. Nos bairros procurávamos, eu na altura fui responsável por fazer os primeiros planos desses bairros históricos, procurávamos atividades económicas para, enfim, porque senão estamos a falar, as grandes questões era como preservar aquelas e dar qualidade àquelas pessoas que viviam nesses bairros e ao mesmo tempo dar-lhes uma alternativa económica, não é? Senão estamos só a tratar de uma espécie de reservas de índios, não é? Com subsídios e portanto não era essa a situação. E na altura encontrava-se um sapateiro, uma pessoa que fazia guitarras, bom, e portanto a cidade de Lisboa mudou muito. Eu penso que mudou essencialmente porque penso que nessa mudança o turismo teve aqui um papel muito importante, porque primeiro reposicionou a cidade, não é? E portanto, teve um desenvolvimento que foi contínuo e foi de longo prazo, foi uma corrida de maratona. E parece que está a emergir agora, mas vem de muito de trás esse esforço. Sim, desde a Expo 98, basicamente, sim. Se lançou um projeto turístico para Lisboa, portanto, faz 20 anos agora. Faz 20 anos, parece impossível. E isso foi sempre um projeto feito com base em planos estratégicos que se sucederam e que procuraram sempre atingir patamares diferentes. E, portanto, hoje eu julgo que a perspectiva é otimista em termos gerais. Portanto, nós passamos pela cidade e a Baixa, que, por exemplo, há 5 anos ou 6 anos não tinha ninguém. Estava deserta à noite, estava não é? deserta, hoje tem vida, tem pessoas, tem prédios reabilitados. Não estou a dizer que não existem problemas e consequências. Mas, portanto, isto é uma grande alteração que se verifica e que, digamos assim, potencia outras procuras, outros públicos, e como, por exemplo, sei lá, nós temos 16 mil estudantes estrangeiros em Lisboa, não é? Temos quantos franceses ou brasileiros é que compram casas em Lisboa? Já não estou a falar da Madonna. Mas nada disso havia há 25 anos. Não havia uma degradação. Pronto. Agora, isto em termos, digamos assim, de o que se nos coloca agora, e para não monopolizar, vou falar mais a seguir, eu julgo que são duas questões. Uma é gerir as consequências, não é? E outra é, digamos, perspectivar o futuro, que eu julgo que tem muito futuro esta área da reabilitação, mas, digamos, devemos perspectivá-lo, para onde é que vamos, quais são as novas oportunidades. Claro. Eu julgo que isso é que é muito importante, mas poderei falar a seguir também. Seguramente. Daniel, quero-lhe dar a palavra, porque já percebi que o seu trabalho se preocupa não só com a reabilitação,
mas também com o património. Enfim, são duas coisas que poderão estar ligadas, mas nem sempre, quer dizer, nem sempre a história é feliz. Às vezes há reabilitações que passam um bocado ao lado desta preocupação. Fala-nos um bocadinho disto e de como é que, ao conhecer este instrumento financeiro, que perspectivas é que isto lhe abre ou o que é que tem a apresentar sobre isto? Bem, muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite ao Santander e à Global Media Group para a APRUP estar aqui presente. Nós, apesar de sermos uma associação de âmbito nacional, estamos mais centrados no Porto, como já perceberam pelo meu sotaque, e, portanto, vir aqui falar de Lisboa é também, para mim, um desafio, mas tentarei responder. De facto, a questão como a colocou foi um pouco o âmago da criação desta associação. É que, de facto, começou-se a partir de 2012 a ver que a reabilitação urbana, ou a dita reabilitação urbana, era uma tendência para ficar, mas, efetivamente, a questão patrimonial, o património, nesta equação estaria, do nosso ponto de vista, a ser desvalorizado. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, nos últimos anos, temos assistido, genericamente, a uma destruição daquilo que é o nosso património edificado nas cidades. O problema não é de Lisboa, mas o problema põe-se muito em Lisboa também. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, e que está estudado pela Universidade de Aveiro, a gaiola pombalina está em risco de desaparecer, porque as intervenções que têm sido feitas na Baixa Pombalina são demasiado intrusivas para as necessidades que os edifícios apresentam, e, portanto, este é um problema que... Esse é um problema que muda a ecologia da própria Baixa, claro, tal como foi pensado. Já para nem falar da segurança estrutural dos edifícios, que a gaiola pombalina é muito mais eficaz do que outro tipo de intervenções que estão a ser feitas, e que em Lisboa é, como sabem melhor do que eu, um problema, e, portanto, este tipo de intervenções é aquilo que nos tem preocupado e que nos mobilizou, primeiro, a fundar uma associação que reflita e que partilhe estes problemas e que tente, de algum modo, influenciar, sendo que é difícil, os instrumentos de política nesta matéria. Portanto, este é um problema central para nós. De facto, constatamos que há uma dilapidação muito forte do património das nossas cidades, dos centros históricos das nossas cidades estão a ser reabilitados, e isso preocupa-nos. Este modelo mais economicista do que patrimonialista, sem ser também negativista no significado patrimonialista, e, portanto, os instrumentos que vão aparecendo, como é o caso do IFRU, e passando depois à segunda pergunta que me colocou, nós obviamente estamos atentos, queremos perceber o que é, e eu já estou bastante por dentro daquilo que é o IFRU, e diria 2 ou 3 coisas rápidas para também passar a palavra. A primeira sobre o processo. O IFRU foi, e a doutora Dina Ferreira falará com mais propriedade do que eu, mas aquilo que é a nossa percepção é que é um instrumento flexível, e eu acho que isso é positivo, mas põe, e aqui é que é a tónica que eu queria deixar mais vincada, põe a responsabilidade e bem do lado dos municípios enquanto entidades que vão monitorizar e controlar o acesso a este instrumento. O que é que eu quero dizer com isto? Em primeiro lugar, são os municípios que selecionam as áreas onde este instrumento vai ser aplicado, as áreas de reabilitação urbana. E isto tem que ser entendido não como um mero acesso a um financiamento, mas como um exercício de planeamento que cada município terá que fazer. E, portanto, ao selecionarem uma área de reabilitação urbana, o município sabe que aquela é a área que estrategicamente quer que seja reabilitada. Daniel, desculpe interromper, mas eu julgo que é isto que Lisboa faz já muito antes da existência, fazia, digamos, delimitava certo. Justamente as áreas onde queria, porventura, durante muito tempo não tinha os meios financeiros suficientes para isso. Sim, portanto, facto, isso para si, do ponto de vista do seu ponto de vista, é uma boa prática de planeamento urbano. Sim. A crítica que nós fazemos é que muitas vezes, e poderá não ser o caso de Lisboa, porque a área de reabilitação urbana de Lisboa já está delimitada desde 2011, claro. Mas de muitas outras é que a limitação de áreas de reabilitação urbana foram atrás de financiamento. E este financiamento não é só do IFRU, é também de financiamento público dos fundos de Portugal 2020, que obrigava, por exemplo, para acesso a dinheiro, a cofinanciamento para intervenções de requalificação do espaço público, obrigava a que essas intervenções estivessem localizadas nestas áreas. Portanto, aqui a lógica foi inversa àquilo que devia ser. Pois. Quem lidera o município, os executivos, devem pensar que áreas é que nós queremos ver reabilitadas. E então, agora, que instrumentos é que nós temos para ajudar a reabilitar dentro dessas áreas?
E, por exemplo, aqui o caso de Lisboa, a opção política que foi tomada na altura foi delimitar uma área de reabilitação urbana que era, na primeira versão, quase o concelho todo, excluindo Monsanto e a zona da Expo. Mais recentemente, houve já um encurtamento desta área de reabilitação urbana, mas eu diria que 70% do concelho está dentro de uma área de reabilitação urbana e, portanto, pode aceder ao IFRU, mas pode aceder a outras coisas e a outros instrumentos, nomeadamente os fiscais, e que são aqueles que também, do nosso ponto de vista, estão a ser mal aplicados. E, primeiro de tudo, a questão do IVA. O IVA à taxa reduzida de 6% em obras de reabilitação, é assim que está escrito no código do IVA, não especificando o que é que são obras de reabilitação e remetendo para o regime jurídico da reabilitação urbana. E aqui temos um problema, é que o regime jurídico da reabilitação urbana tem dois conceitos fundamentais. Reabilitação urbana, no sentido mais lato, em que podemos considerar que a colmatação de um vazio urbano é uma reabilitação urbana, mas temos outro conceito que era o fundamental, que é a reabilitação de edifício. E, dando aqui o exemplo do IVA, estamos a dizer que uma construção nova dentro de uma área de reabilitação urbana pode usufruir de IVA a 6%. Ora, isto, do nosso ponto de vista, não devia ser assim aplicado, porque estamos a dar um benefício fiscal a alguém que vai fazer um projeto imobiliário de raiz e, portanto, poderia este tipo de benefícios fiscais estar dedicado apenas a quem quer reabilitar efetivamente o seu património, prescindindo de alguma mais-valia económica do projeto que pudesse ter. Portanto, esta é um pouco a nossa perspectiva sobre estes instrumentos. Dina Ferreira, portanto, isto não são só rosas, há aqui problemas que se põem, digamos, ao desenvolvimento deste instrumento no qual se encontra na estrutura de direção. Fale-nos um pouco do que ouviu, comente, por favor, sobre estas questões e diga-nos como é que isto tudo está a evoluir. A nossa última conversa foi há 15 dias. Admito que em 15 dias já vou fazer aqui a pergunta justamente ao Santander. Tem novidades para a nossa plateia. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, quero naturalmente agradecer o convite à estrutura de gestão para estar também hoje aqui presente na divulgação do IFRU. Nós todos sabemos que um dos problemas que existem em termos de melhor aproveitamento dos fundos públicos, sobretudo os relativos aos instrumentos financeiros, tem a ver com ultrapassar o gap de informação e por isso é absolutamente determinante para esta estrutura de gestão que todos tenham acesso à informação e desta forma tirar o melhor partido da mesma. E portanto a associação do Santander com o Medial Global Group é absolutamente fundamental para amplificar esta nossa mensagem. Pegando exatamente no desafio que nos foi lançado, gostaria de agradecer até os aspectos que foram aqui já referidos, porque efetivamente este instrumento financeiro é um instrumento que foi muito maturado, teve um caminho de reflexão e de aprendizagem do ponto de vista de lições de experiência em anteriores períodos de programação, que lhe dá, digamos, uma virtude de conseguir conciliar um conjunto de aspectos que, de certa forma, poderão dar melhor resposta a estes desafios que foram referidos. Eu estou a referir-me exatamente aos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, há total conhecimento hoje que apenas o investimento público não é suficiente para ser ele arrastador de investimento privado. Nós tivemos o caso da Expo, em que isso de facto foi um caso de enorme sucesso, mas sabemos que... E se me permite, de enorme dimensão. E de enorme dimensão, é de facto o maior projeto de reabilitação de uma zona nós não da nos cidade. Esquecemos o que era aquela zona da cidade anteriormente. Absolutamente. E, portanto, há de facto aqui um projeto demonstrador em Portugal e esse projeto é a Expo, mas nós não podemos considerar que é um projeto replicável em outros centros urbanos, nem tampouco acharmos que é a panaceia para resolver todos os nossos problemas. E, portanto, há que ter noção de que é da conjugação de investimento público com investimento privado que, de facto, se consegue transformar um centro urbano. E daí também a necessidade de trazer investimentos e instrumentos financeiros que possam alavancar investimento privado
E neste aspecto, deixe-me recordar aquilo que o Sr. Presidente da Estrutura de Gestão já referiu na última sessão. O IFRU alavancou 14 vezes os recursos do Portugal 2020, os recursos dos fundos europeus, o que é, de facto, uma dimensão que nunca antes tinha sido alcançada. Portanto, passámos de 100 milhões, que era o que estava disponível no Portugal 2020 para a reabilitação para instrumentos financeiros. Em concreto, em Lisboa, estamos a falar de 9 milhões, porque nós não nos podemos esquecer que Lisboa, sendo uma área, uma zona territorial do nosso país com maior desenvolvimento, não prioritária, não é prioritária, claro, para os fundos europeus da coesão e, portanto, tem uma menor dimensão e, portanto, uma das formas de ultrapassar essa escassez de recursos públicos é, de facto, os instrumentos financeiros na alavancagem que traz à sua utilização. Por outro lado, também associando o BEI e o SEB, ficamos com a possibilidade de investir em Lisboa, porque não são fundos agarrados a uma estrutura territorial, que é o que acontece com fundos europeus. Por outro lado, já foi aqui também referido que o trazer a bordo os municípios e este ser um instrumento financeiro dos municípios foi algo que também foi bastante amadurecido no âmbito do IFRU. E isto acontece em várias frentes. Desde logo, pela questão que já foi referida, portanto, as ARUs não é algo que o IFRU traz, as ARUs já existiam, já estavam têm uma lógica do ponto de vista de território e de estruturação do território. Deixe-me adivinhar, ARUs são áreas de reabilitação urbana. As áreas de reabilitação urbana são definidas por lei pelos municípios e aquilo que o IFRU fez foi apenas vai atuar em termos de território dentro das áreas de reabilitação urbana que são definidas pelo município. Para além disso, o IFRU exige que o município, através do seu ponto focal, o ponto focal que cada município designou para acompanhar todos os processos do IFRU, comprove, ateste, que efetivamente o investimento que está a ser concretizado na proposta que surge no município corresponde àquilo que é a sua estratégia de investimento para o território. Não era algo que um banco pudesse fazer e, por isso, a associação entre município e o parceiro de enquadramento do município com aquilo que é a perspectiva do banco, uma perspectiva mais de ótica de mercado e de conjugação com a capacidade financeira que aquele projeto tem e os resultados que aquele projeto pode dar, parece-nos uma associação. A viabilidade económico-financeira do projeto? Exatamente, a viabilidade económico-financeira do projeto caberá naturalmente ao banco, sabe o fazer melhor até do que muitas vezes as entidades públicas. Todavia, quem define o que pretende que vá acontecer no território são os municípios. E aí o IFRU trouxe de facto essa virtude de conjugar os parceiros dos municípios e os tornar aqui também um parceiro absolutamente fundamental. Por outro lado, o próprio município teria sempre que dar parecer sobre o projeto do ponto de vista de obra. E, portanto, o nosso ponto focal dentro do município irá tentar agilizar, acompanhando o processo de licenciamento da obra, de modo a que esse processo não seja um constrangimento para a execução do instrumento financeiro. Pegando um pouco aqui nos números que já foram aqui desafiados para eu avançar, gostava de vos dizer que este instrumento financeiro também parte de uma avaliação ex-ante, onde foram identificadas o conjunto dos edifícios, através dos relatórios do INE, que carecem de reabilitação. Portanto, em Portugal estamos a falar de cerca de 1 milhão de edifícios. Em concreto, na área metropolitana de Lisboa são 44 mil e na cidade de Lisboa 10 mil. E, portanto, nós estamos aqui com um leque muito grande de potenciais aplicações em Lisboa. E posso-vos dizer que desde 30 de outubro, que foi quando abrimos candidaturas, até hoje, nós já temos 43 pedidos de financiamento formalizados. Gostava também aqui de reconhecer o excelente trabalho que o Santander tem feito, sendo o primeiro banco a assinar um contrato de financiamento, sendo também o primeiro banco em termos de número de projetos que já estão formalizados junto do banco e, portanto, tem sido um trabalho notável que todas as equipas do banco têm feito e que nós reconhecemos e que queria deixar aqui uma nota de apreço. Dentro destes 43 pedidos de financiamento que
resultam mais ou menos em 128 milhões de investimento. Estamos a falar de 10 projetos da cidade de Lisboa e, mais importante do que o número, é metade do valor do investimento que está aqui em causa. São cerca de 60 milhões que vão ser concretizados nestes pedidos de financiamento. A pipeline aumentou também bastante, desde 31 de janeiro até finais de fevereiro. A 31 de janeiro estávamos com uma pipeline de cerca de 200 projetos. Neste momento temos 373 intenções de pedidos de financiamento que já se elevam a um investimento de mais de 1.000 milhões de euros. E, portanto, de facto, houve aqui uma subida exponencial. Parece-nos que ela deve-se, no essencial, ao trabalho que a banca tem feito de divulgação e também esta estrutura de gestão, com a devida posição de articulação e de parceria que nós temos aqui desenvolvido, e nunca esquecendo ao trabalho que os pontos focais também têm feito no território. Mas ainda ontem nós reunimos com o Ponto Focal de Lisboa. Foi um assunto muito tratado na nossa primeira muito conversa. Debatido, e Lisboa já tem 46 pedidos de parecer, grande parte dos quais até já emitidos e, portanto, prontos a serem apresentados na banca para serem concretizados. Muito bem. A palavra de passagem é justamente a banca. António, fale-nos um bocadinho dos últimos 15 dias para agora. Se tem alguma novidade, não a esconda. Contratamos mais uma operação, desta vez de crédito à habitação, na Rua do Ouro, precisamente, cujo promotor está aqui entre nós e vai fazer uma pequena exposição. Sim, no fim do nosso painel, e antes de eu dar a palavra, vamos assistir a um caso concreto para que se veja o que é que está a fazer, efetivamente. Exatamente. E da última conversa solta para agora, de facto, o número de propostas tem evoluído muito favoravelmente. Nós estamos já com 414 milhões de euros de propostas, que equivale a 200 operações, e curiosamente Lisboa tem 49, com 220 milhões de euros, entre intenções e propostas. Quase metade, digamos assim, em termos de valor. Mais do que metade. Mais do que metade, que curiosamente é um número que nós não estávamos à espera, porque se nós olharmos para trás, nós desde 2015 que estamos a financiar operações dentro de Lisboa, depois da crise, contratámos 532 milhões de euros no total, e desses 532, apenas 189, ou seja, 36%, eram de Lisboa. O que quer dizer que Lisboa está a reagir muito bem ao IFRU, também é natural porque foi onde se passou a primeira mensagem e é onde os promotores estão mais alerta e onde também há mais património para reabilitar. Como ouvimos, o número que eu trazia, eu até tenho vergonha de dizer porque está bastante abaixo dos 10 mil edifícios que agora nos revelou e que é, de facto, uma dimensão muito, muito relevante. Não são nossos, são Inês. Eu sei, mas pronto, mas é isso. Dá-nos a noção da dimensão nesta cidade daquilo que é suposto ser feito, ou claro. poder ser feito. Eu pessoalmente acho que o IFRU é um instrumento muito válido, mas de facto digamos que Lisboa vai aproveitá-lo com certeza, mas será mais adaptável ou será mais importante noutras zonas geográficas do país. Ou seja, o que nós temos... Porque já antes do IFRU havia muita reabilitação urbana em Lisboa e não havia muita dificuldade no acesso ao crédito dentro de Lisboa. Acho que o IFRU vai acelerar isso, porque é sempre preferível ter taxas mais baixas, claro, e maturidades mais elevadas, mas e há outro segmento que efetivamente havia uma lacuna. Por exemplo, estamos a aparecer muitos projetos de particulares que são proprietários de um edifício em copropriedade e que há uns anos atrás era difícil nós fazermos este tipo de financiamentos e hoje em dia estamos a fazê-lo. Temos aí 2 operações muito bem localizadas em Lisboa, que vão ser contratadas em breve também, que são neste regime, ou seja, não é preciso constituir uma empresa para se desenvolver um projeto imobiliário, faz-se em nome particular dos coproprietários. E aí, sim,
acho que vai ser um valor acrescentado em Lisboa. Agora, o que este instrumento vai fazer é acelerar as coisas, porque havendo taxas de juros mais baixas, Claro. Há mais propensão atrativo, para o investimento, claro, não é? Claro. Mas estava a dizer, noutras cidades, porque porventura, depois de bem pensada, digamos, esta cadeia de montagem do financiamento, pelos vistos, pode tornar-se mais simples e mais acessível a quem queira investir nestas matérias. Não era tanto aí. Não era? Todos Não? nós sabemos que as cidades mais periféricas é mais difícil para os bancos financiarem, porque têm normalmente mais risco de mercado, não é? Sim. Os projetos... Mas esses riscos o banco, em qualquer outra, neste setor como noutros, vai ter que ir medindo e estão seguramente... Vai medindo, mas o que eu estava a querer dizer é que como estes projetos são nos centros históricos, são mais apetecíveis para os bancos. E é essa parte dos centros históricos que é importante reabilitar. Porque depois Até também para... a propriedade se valoriza mais. Claro, a propriedade valoriza-se e, por outro lado, permite que os fenómenos que estão a acontecer em Lisboa e Porto, Viseu, Coimbra, se expandam para esses pequenos centros urbanos. Sim. E façam que mesmo essas populações tenham uma qualidade de vida superior e também que os próprios turistas possam ser atraídos para aí. Exatamente. Não é? Muito bem. Este é extraordinário o painel porque vai-me dando sempre a palavra de passagem. Falou em turistas e eu queria mesmo falar com o Vítor. Vítor, há aqui uma crítica, não vale a pena a gente esconder isto, de que muito trabalho que se está a fazer em Lisboa, muitas coisas que estão a ser pensadas, são justamente para as pessoas que vêm de fora, que adoram a nossa cidade cada vez mais, está em todas as revistas pelo mundo inteiro, Lisboa é que é bonita, etc. Mas são pessoas de 3, 4 dias e depois vão-se embora. E pensa-se pouco, digamos, no reganhar de uma população para Lisboa, que eu lembro-me muito bem, não é de agora, há mais de 3 décadas, que é um problema de o Concelho de Lisboa estar a perder população para as periferias. Fala-nos um bocadinho dessa Este contradição. fenómeno existiu com maior incidência antes do turismo ter desenvolvido, ou seja, até 2011 sobre isso. nós perdemos passamos de 800 mil para 500 mil habitantes e isso até 2011 onde o turismo não tinha, portanto quando se diz que é o turismo que expulsa as populações, eu penso que é preciso fazer bem estas contas. Mas eu fazia aqui uma observação sobre o que tenho estado a ouvir com atenção e penso que nós, sobre estas matérias, temos que olhar quer dizer, não é tudo igual, não é? Há coisas diferentes. E eu compreendo que em determinados momentos, e continua a ser importante, que haja estímulo à reabilitação, que aliás é logo a primeira coisa que, enfim, cada um de nós, se calhar, tem na cabeça uma noção diferente de reabilitação, mas pensando naquilo que é a recuperação de edifícios, e no meu caso é um pouco mais do que isso também, mas isso também inclui. Nós tivemos uma fase em que Lisboa, cidade e centro de Lisboa, precisava muito desse estímulo, e eu penso que agora temos que alargar um pouco esta visão, não só ao resto da cidade de Lisboa, onde existe também, digamos, uma necessidade, mas, portanto, olhar Lisboa como uma escala maior. E no turismo é isso que nós estamos a fazer. Aliás, foi aqui feita. Estamos a tentar começar uma estratégia ou aprofundá-la nesse sentido. Portanto, quando se fala aqui de outras regiões, por exemplo, não é? Eu estava a pensar que dentro da região de Lisboa, não é? Quando nós olhamos para a Península de Setúbal, quando olhamos para o norte da área metropolitana de Lisboa, pensem na grande não é outras regiões, é mesmo dentro desta região em que o fenómeno turismo até tem uma concentração grande em Lisboa, e o nosso objetivo não é tirar as pessoas de Lisboa para irem para outro sítio, porque isso elas não fazem, o turista não faz aquilo que lhe dizem, faz o que ele acha que quer ver. Agora, se nós tivermos uma escala diferente, se a Lisboa for maior, não é? Estamos a falar, e essa, não um isso conselho. É uma oportunidade. Exatamente. Lisboa não estamos a falar do conselho, estamos a falar de uma área. Eu acho que se tem que passar a olhar, e mesmo depois se falar, quando pensamos no novo terminal aeroportuário, quando falamos no rio que nos separa, mas que nos pode unir,
portanto, nós estamos a falar de uma cidade muito maior, de uma escala de, em vez de 500 mil, estamos a falar de 2,5 milhões. 2 milhões e E esse é que é o patamar que eu penso que temos que ter a seguir no turismo. E, portanto, estes instrumentos também podem ter um pouco isso em conta, não é? Ou seja, no centro histórico de Lisboa hoje, se calhar estes instrumentos não faziam já falta, ou não faziam tanta falta, não é? Porque penso que há procura, porque o turismo e o reposicionamento da cidade, o prestígio que ganhou, hoje portanto, gera atratividade suficiente para que os projetos sejam viáveis, independentemente de estímulos. E, portanto, eu julgo que esta visão, talvez para o próximo quadro comunitário, a Estratégia 2030, tenha que ser aqui colocada mais em cima da mesa. Pronto, embora isto são fenómenos que andam muito rápido e, portanto, quando se lançam os instrumentos é uma determinada situação, quando eles se concretizam já é outra. Bom, relativamente às questões, à pergunta que me fez, que eu não queria fugir das críticas, é um debate chamado turistificação, que está em cima da mesa. Eu penso que o problema não é o crescimento do turismo, até porque é uma coisa séria, não é? O turismo, nós fizemos um estudo, patrocinámos ou pagámos, não é? A Deloitte para fazer, e com dados de 2015, não é? Nós iremos fazer esse estudo já mais para o fim do ano, para termos dados de 2017, iremos atualizá-lo, mas o turismo, direto e indiretamente, representava 8.400 milhões na nossa região, 150 mil postos de trabalho. Não estamos a falar de uma coisa assim pouco importante, ou que se possa pôr de lado, isto é chato porque vou aos restaurantes e tem lá outras pessoas e tal. Portanto, há muitas posições de crítica que eu julgo que são posições elitistas e, portanto, não são assim muito representativas, são representativas das pessoas que as imitem. Agora, em geral, o que nós vemos no turismo é que há também uma democratização do turismo a nível global, especialmente da Europa, não é? Que é onde existem mais direitos, onde existe mais estabilidade. E mais mobilidade. Mas é por isso mesmo, é porque as pessoas têm acesso e eles consideram o turismo já não é como uma questão excepcional que se faz uma vez na vida e que se conta e que se está um mês inteiro num sítio. O turismo hoje é quase como um direito básico, não é? Que as pessoas, nós qualquer programa de televisão, qualquer concurso, quando se diz você vai ganhar 5.000 euros, o que é que vai fazer? Qual é a primeira resposta? É uma viagem. E, portanto, há uma democratização, há mais segmentos populacionais aqui, na Inglaterra, na Alemanha, na França, em todo o lado. E, portanto, é evidente que alguém, e geralmente os críticos, não é, que se põem nessa posição, se lhes perguntarmos o que é que fez no fim de semana anterior, provavelmente esteve em Paris ou em Amsterdão a passar o fim de semana. A questão, pronto, quer dizer, temos que conviver com isto, não é? Com os outros, com mais pessoas também. Agora, isso gera oportunidades e no caso da reabilitação também acho que a situação hoje não é igual. Para terminar, também, a questão da recuperação de população por Lisboa, não é? Nós assistimos a esse fenómeno de perda de população da cidade de Lisboa para as periferias e agora a questão que eu ponho é assim, e se acontecesse agora ao contrário? Se as pessoas voltassem de novo ao centro histórico e deixassem as periferias, o que é que acontecia a essas cidades? A Amadora, a Odivelas, a Almada, o que é que acontecia? E, portanto, eu julgo que este fenómeno tem que ser visto, de facto, numa escala superior. Ou seja, a unidade de pensamento é a mesma a região, não é? Para mim, exatamente. Mas atenção, que é uma região, pela dimensão populacional, que é 1/4 da nossa população. Nós estamos a falar de 1/4 da população portuguesa. Com certeza. É uma coisa pesada. Não, e quando olhamos para os fundos comunitários, por exemplo, não é? É tudo tratado por igual. É Lisboa, é tudo tratado por igual. Agora pergunto, o Barreiro é igual a cidade de Lisboa, claro. Mesmo em turismo, claro. Que é talvez o fenómeno mais assimétrico, mas Lisboa concentra 76% do Conselho de Lisboa das dormidas da região. Não é? Das dormidas da região, 76%. E, portanto, e até se verificou nos últimos 4 anos que todos subiram, mas Lisboa é que só põe. Mesmo essa, só para terminar, mesmo essa ideia ou estratégia que Amsterdão experimentou, Barcelona, Berlim, de visão regional, com o objetivo de tirar as pessoas de um sítio para as colocar no outro, não aconteceu, foi. As pessoas passaram a ir aos outros, mas há mais
onde eles achavam que podia É haver como mais. se fosse um círculo fenómeno concêntrico. complexo. Vai alargando, não é? Mancha de óleo, não é? É. E tem que se aproveitar isso, não é? Claro. Tem que se aproveitar e tem que se gerir. Essa é que é a questão. Se nós tivermos transportes públicos maus, temos um metro mau neste momento, não é? Se nós tirarmos o turismo da procura do metropolitano, o metropolitano não fica bom. Se nós investirmos na melhoria do metropolitano, quem ganha primeiro são os residentes, que estão cá 300 e tal dias, ou 320, enquanto os turistas estão 3 ou 4, não é? Sim. E eu penso que esta é Sim, muito a bem. perspectiva. Daniel, eu francamente fiquei, não digo surpreendido, mas fiquei de bem boa nota de uma nota particularmente crítica sua da avaliação que a Associação faz em termos de dilapidação de património. Não leva a mal se eu disser isto. No espaço público e mediático não há suficiente informação ou suficientes campainhas de alarme nessa matéria. O que é que a Associação pode fazer e está, ou pretende e está a fazer em conjugação com o problema da reabilitação, para que a reabilitação não se torne numa destruição de valor de património? É difícil, é fácil responder, mas a resposta não era aquela que eu desejava. É difícil trabalhar neste âmbito associativo e que está preocupado com estas questões do património. Confesso, são inúmeras as associações em Portugal de defesa do património, umas mais locais, outras menos, e isto é um trabalho, primeiro, não nos ocupa o tempo, é apenas o tempo livre e, portanto, há aí uma dificuldade de tempo e de disponibilidade para tratar disto com a seriedade que o assunto nos merece. Uma das medidas mais recentes que tomamos, nem foi iniciativa nossa, fomos desafiados pelo GECORPA, que é o Grêmio das Empresas da Construção e da Reabilitação, que no fundo procurou identificar algumas destas associações e formar uma espécie, não lhe chamaria uma federação, mas é uma coisa que nós designamos por Fórum do Património, que congrega 5 grandes associações em Portugal que pensam sobre estas e que discutem estas matérias, para assim ganharem também escala e poderem ter uma maior influência sobre quem decide. E, portanto, essa tem sido a estratégia, parece-me que é uma estratégia acertada, e temos com isso tentado ganhar um pouco mais influência sobre algumas decisões. Temos aqui em Lisboa, não foram iniciativas nossas, mas de outras associações, algumas providências cautelares de um outro projeto de reabilitação aqui, que estavam, do nosso ponto de vista, a ser demasiado intrusivos e a pôr património que era muito significativo em causa e que tiveram sucesso, algumas delas, e, portanto, nós estamos a congregar para tentar ter uma massa crítica maior também. Gostaria só de dizer mais 2 ou 3 coisas depois da última intervenção, se me permite, e que eu acho que concordo com quase todas elas. A primeira é este instrumento, o IFRU, concretamente, eu li na avaliação ex-ante do instrumento, um dos grandes objetivos é suprir falhas de mercado. E a questão que foi agora aqui levantada é muito interessante. Deverá o IFRU estar disponível, por exemplo, nas 3 ou 4 freguesias do Centro Histórico de Lisboa, neste momento com preços que são proibitivos, quer dizer, todo tipo de promoção imobiliária tem uma racionalidade económica muito própria, com um lucro muito grande. Este instrumento deveria estar disponível nas freguesias da Misericórdia, de São Vicente, de Santo António, de Santa Maria Maior, ou devia estar fora? Porque disse bem, será que este tipo, no fundo, dinheiro, que metade dele pelo menos é público, devia estar a ser disponível para intervenções, e quem diz aqui, diz no Centro Histórico do Porto, é exatamente o mesmo princípio. As perguntas retóricas geralmente é para dizer não devia estar. Pois, eu não sei, não, mas aqui eu diria que não, mas não sei se já vamos a tempo, pelo menos neste instrumento parece-me que já não vamos a tempo, não sei se se são possíveis reprogramações ou não. Não se trata, a conclusão que eu tiro é que, no seu ponto de vista, não é uma falha de mercado, é uma distorção do mercado. Exatamente. Portanto, há de facto outros territórios e cidades médias que estão a precisar de intervenção, e essas sim, como já percebemos até pela sua intervenção, que mesmo do ponto de vista da avaliação bancária são mais complexas, têm mais risco, e é aí que deve ser entregue o dinheiro público para intervenções de reabilitação. Portanto, isso era uma primeira questão que eu gostaria também que refletíssemos.
ontem, voltando à questão do património, ontem à noite estava a tirar uma outra nota para a sessão de hoje e estava a dar na RTP uma série, um comentário sobre as alterações climáticas, e ontem era sobre, uma das partes era sobre a floresta amazónica no Brasil, fazendo uma analogia com aquilo que eu vi ontem, que acho que se pode aplicar bem aqui. A Gisele Bundchen era a interlocutora e falava com um biólogo, creio eu, que mostrava num mapa aquilo que era a floresta amazónica e aquilo que foram a deflorestação dos últimos anos para a produção, para a pecuária e essencialmente para a pecuária. E ele disse uma coisa muito interessante. Este património, naquele caso natural, que foi destruído, que já é uma percentagem muito grande, nunca mais vai ser recuperado. Nós podemos voltar a reflorestar, mas a floresta primária amazónica nunca mais a vamos ter. É uma perda irremediável para o planeta. Descendo à nossa escala... Irreversível. Pode ser reversível do ponto de vista biológico, pelo menos numa parte. Podemos ter novamente lá árvores se forem plantadas, mas não vamos ter aquelas árvores que lá tínhamos quando foram deitadas abaixo. Fazendo a analogia e descendo à nossa escala, é este o risco que podemos estar neste momento a incorrer nas nossas cidades, que é destruir o património edificado, reconstruindo outra coisa por trás, que daqui a uns anos lá estará, mas que não são as nossas técnicas construtivas tradicionais, que isso faz parte da nossa história. A gaiola pombalina, como já disse, é um exemplo daquilo que é uma técnica única e que é portuguesa, mas temos outros exemplos em Chaves. Vamos a Chaves e temos construções muito próprias daquela região. Se o modelo de reabilitação for igual aqui em Chaves, nós vamos deixar de ter esta singularidade de cada uma das cidades e uma marca que é nossa e que também, no fundo, ajuda a preservar a nossa memória coletiva. E, portanto, o que é que se faz em Portugal? Normalmente fica a fachada e o resto vai tudo abaixo. E é esta a prática mais comum, com honradas exceções, como é óbvio, nem tudo é mau, não quero ser também demasiado pessimista, mas a verdade é que há muitas intervenções que deixam a fachada como se aí ficasse a memória do que era aquele espaço. E a memória não é só aquilo, a memória é o que está para trás da fachada. É o material que se usa, é a técnica construtiva que se usa, é a própria configuração do espaço. E isto leva-me a outra segunda questão, e que também já foi aqui falada, e agora discordando um pouco mais, eu não discordo, eu não vejo mal nenhum na atividade turística, mas tenho plena consciência que o incremento do turismo nos centros históricos, principalmente do Porto e Lisboa, está também a levar a esta transformação dos edifícios. Nós, por exemplo, no Porto, em 2015 e 2016, 80% dos licenciamentos foram para T1s e T0s. Se a atividade turística decrescer daqui a uns anos, esperemos que não, mas poderá acontecer, sabemos que é uma atividade muito vulnerável. Se daqui a uns anos decrescer e quisermos lá voltar a repovoar o centro com famílias, que famílias é que vamos pôr em T1s e T0s? Eu não sei que famílias é que cabem em T1s e T0s. Eu não caio. Os monoparentais, mesmo as monoparentais, se calhar não querem um T0, precisam de mais espaço. E, portanto, isto são questões importantes e que se põem a quem tem que regular. E quem tem que regular é a administração pública, seja central, seja local. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Se deixarmos o mercado funcionar livremente, já vimos o que aconteceu às periferias em Portugal, quando o mercado imobiliário funcionou sem travão. Construiu-se, até mais não. E aqui a questão é um pouco essa. Tina, claro que o IFRU não pode enfiar esta carapuça, porque tem que ser as autarquias a dizer o que é que se faz em cada sítio, não é verdade? Mas o que é facto é que talvez haja um bocadinho de mérito neste argumento de que quando as coisas se tornam mais baratas, se facilita, digamos, o investimento. Facilitando o investimento é também para obter o melhor resultado. E desse ponto de vista, poderemos estar aqui ou não com um incentivo económico que neutraliza as prevenções e as cautelas que o poder político autárquico, nomeadamente, deveria salvaguardar em bem a favor de um bem que é mais intangível e que, porventura, nem toda a gente tem a sensibilidade, digamos assim, de um Daniel para as soluções arquitetónicas que se vão encontrando. Muito bem. O IFRU, de facto, a resposta que dá a essa matéria é aquela que já referimos há pouco. Através de
trazer a bordo os municípios e, mais que os trazer a bordo, torná-los um elemento determinante na análise dos processos e dos pedidos de financiamento, é essa a resposta que o IFRU dá. Ou seja, cabe ao município definir se de facto, do ponto de vista urbanístico, até designadamente no âmbito do processo de licenciamento da obra, corresponde ou não aquilo que é pretendente para aquele território, se observa ou não o conceito que para o IFRU é absolutamente determinante da reabilitação integral do edifício. Nós não apoiamos, como há pouco aqui era referido, nós não apoiamos construção de raiz, nós só apoiamos a reabilitação integral dos edifícios. A única exceção que temos aqui seria o caso de uma Expo, em que numa zona industrial abandonada poderão haver situações em que há de facto necessidade de haver construção de raiz, mas essa é a exceção. A nossa regra é reabilitação integral do edifício, afastando a construção de raiz e exigindo que, do ponto de vista de reconstrução, haja lugar pelo menos à manutenção da fachada. Tudo o resto caberá ao município definir aquilo que deve ou não ser a obra a concretizar. E o IFRU é refém, digamos assim, daquilo que o município entende que deve promover no seu território. E diria, e bem, porque de facto é o município a quem cabe fazer essa definição. São opções políticas que estão aqui. São opções políticas autárquicas, quero dizer. São opções políticas, mas no passado, de facto, os instrumentos financeiros, estando arredados, deixando de ponderar essas opções políticas, porque elas não faziam parte do processo de decisão, poderia haver esse risco de estarmos a financiar com recursos públicos reabilitações ou intervenções que não correspondessem aos objetivos de política pública. E, portanto, a solução que o IFRU encontrou foi trazer o município. Queria também deixar aqui nota daquilo que foi referido relativamente à cidade de Lisboa e à área metropolitana de Lisboa. Efetivamente, Lisboa tem um centro histórico muito dinâmico, mas também não nos podemos esquecer que Lisboa tem várias realidades e tem variedíssimos edifícios em muito mau estado de conservação e que não estão localizados nos centros históricos. E o IFRU existe também para eles, não é só para o centro histórico, também é para o centro histórico. E aí, permita-me discordar, os financiamentos públicos não devem deixar de existir quando uma economia já é muito competitiva ou quando uma empresa já é exportadora. Antes, pelo contrário, eles devem continuar a existir exatamente para potenciar cada vez mais o crescimento dentro daquilo que é os objetivos de política pública. E, portanto, dizer-se que o IFRU deixaria de poder atuar dentro do centro histórico é algo que, com o devido respeito, eu não concordo, porque isso é a mesma coisa que dizer que não apoiamos grandes empresas ou não apoiamos empresas exportadoras. Era exatamente este tipo de discussão que iríamos trazer a bordo. Quanto à preocupação de não estarmos só a falar de Lisboa, estarmos a falar da área metropolitana, eu referi exatamente há pouco, a realidade da área metropolitana é vasta, com 44 mil edifícios a crescerem de reabilitação, e gostava de deixar nota que há trabalho a ser concretizado também nos outros municípios. Nós temos, como vos disse, 97 intenções de pedidos de financiamento em Lisboa, mas também temos 7 em Cascais, 1 em Oeiras, 2 em Mafra, 2 em Setúbal, 1 na Amadora, 2 no Estoril, 1 em Louros, e temos já candidaturas concretizadas na Moita e no Seixal. E, portanto, os vários municípios, dentro daquilo que é o seu trabalho de desenvolvimento das áreas de reabilitação urbana e da sua estratégia para essas mesmas áreas, estão despertos. O que acontece, e pegando um pouco nas palavras que o Dr. António dizia, têm ritmos de percepção e de absorção dos financiamentos públicos muito diferentes daquilo que são as duas grandes cidades. E por isso o IFRU está particularmente preocupado com esses centros urbanos. Não foi à toa que começámos o nosso roteiro de apresentações públicas em Bragança e vamos terminá-lo nos Açores. E, portanto, damos uma particular preocupação e atenção àquilo que são os centros urbanos que podem ter menores oportunidades de conhecimento e de financiamento. E, portanto, não poderia estar mais de acordo que a perspectiva de evolução de Lisboa deve ser uma perspectiva integrada da área metropolitana de Lisboa e não apenas... Coutinho, se me permite, quem conhece um pouco estas realidades sabe
que não é por decreto, não é por decidir que há uma área metropolitana que magicamente todas as suas componentes começam, digamos, a querer falar umas com as outras e a entender-se muito bem, etc. Esta história tem 30 anos e é uma coisa orgânica que se vai construindo. Por exemplo, uma referência que foi feita. Se no Montijo, como esperamos, haja um novo aeroporto, isso com certeza que vai ter um impacto brutal na outra margem e vai levar... Eu lembro, é ainda interessante porque, voltando atrás, sem ofensa, Vítor, não fiques chateado comigo, de me lembrar de tanto tempo atrás, mas na altura falava-se que só fazia sentido os transportes públicos terem uma dimensão da área metropolitana há 30 anos. E ainda não estamos nisso. E ainda não temos isso. Estamos mais próximos, mas estamos a falar de uma coisa que intelectualmente já era vista como muito positiva há 3 décadas. Portanto, é preciso haver energia vindo de fora. Lá está, como a Dina nos deu os números e acho muito interessantes. Tem de haver propostas para as coisas começarem nos diversos sítios digamos, também a ocorrer. Muito brevemente, Vítor. A questão metropolitana, obviamente que nós temos uma cultura de municípios e, portanto, será sempre uma guerra perdida pensar que se vai tirar o poder aos municípios para colocar numa outra entidade que não tem qualquer tipo de tradição. Mas, agora, o caminho tem sido feito. Eu julgo que, neste momento, a área metropolitana está muito empenhada na questão dos transportes e é uma das suas prioridades. Mas recorda bem claro, conversa mas alguma vez podia dizer, está lá alguém por cima do Presidente da Câmara de Lisboa, fosse ele qual fosse. Isso era uma coisa possível. Mas há esta consciência. Agora, eu também queria dizer o seguinte, eu concordo no essencial com o que foi dito pelo colega da... Desculpa, não tomei nota do nome da associação, mas do ponto de vista do património, em tese concordo e, portanto, penso que não é nada incompatível com a perspectiva que tem. Relativamente à questão da incidência e do território de incidência, obviamente que o estímulo público, digamos, pelo menos em tese e tendencialmente, deve ser mais intenso onde ele é mais necessário. E, neste momento, zonas da cidade de Lisboa pronto, essencialmente na nossa região do centro de Lisboa são autossustentáveis nesse sentido. Há procura, portanto, e isso talvez levasse a que não seja tão necessária esta incidência. Se calhar estes projetos todos a maior parte são lá e, como vimos, os números são... E eu não estou contra Lisboa, obviamente, até sou militante, não é? Mas penso que, pronto, isto talvez possa ser avaliado nesse sentido, porque de facto há uma grande procura neste momento, quer de clientes, quer de próprios investidores. E mesmo os investidores, e é uma coisa que eu, como Presidente da Entidade Regional de Turismo, tenho vindo a dizer agora mais, ou procurar, dentro da pouca influência junto desses investidores, olhem para outras oportunidades também, não só no centro de Lisboa e Cascais e Sintra, não é? Olhem também para outras oportunidades que existem na nossa região, não é? Pois. E elas existem, são muitas. Pois. E, portanto, era um pouco esta mensagem... menos conhecidas, não é? Não, porque eu já me aconteceu, mais que uma vez até, portanto, investidores pedem para falar comigo, para trocar impressões, para como é que é o turismo, porque têm ideias, e eu, no fim... já um caso muito concreto, eu disse no fim, já pensou, vai fazer um hotel, quer começar a investir aqui na nossa região, muito bem, então vá lá ao Mado, ou vá ao Seixal, aquilo é espetacular, tem agora já um enquadramento paisagístico muito diferente do que era, nós é que temos... Sim. E ele, pois isso é muito interessante, depois de ter falado meia hora, ele disse, e não sabe nada da Baixa. Claro. Porque é preciso e porquê é que não se vai tomar muito? Atenção que os fundos comunitários aqui têm a sua importância. É porque se um investidor quiser fazer um investimento no Revivo, por exemplo, se for em Elvas ou se for... Eu não estou contra, acho bem. Tem apoio, não é? Outros apoios, além deste, não é? Comunitários. Mas se for em Lisboa... portanto, o estímulo é muito menor, seja no centro histórico da cidade, ou seja na área metropolitana.
António, para acabarmos esta ronda, e eu gostava muito de ver, de facto, o exemplo que nos vai ser mostrado. Isto é uma lebre que já está a começar, mas que tem muito para correr, não é? E correndo muito, provavelmente, esta dimensão deste fundo será prolongada, será aumentada, depois de se esgotar. Os 1,4 mil milhões de euros vão ser poucos. É a conclusão a que se vai chegar. Pois é, vai-se chegar a essa conclusão, não vai? Pois, lá chegaremos. Eu creio que sim. Se for bem divulgado, e eu acho que está a ser muito bem divulgado pela entidade gestora do IFRU, nós também estamos a fazer um esforço muito grande. Já visitamos muitos municípios, já fizemos muitas ações de sensibilização e queremos efetivamente que o que está a acontecer no centro de Lisboa e do Porto passem para as outras zonas do país. Aliás, acho que nós temos um papel muito importante, nós banco, para fazer chegar aí o programa. E é importante dizer que estamos numa fase de divulgação, de apresentação, porventura de notícia, dar a notícia inicial a muita gente, não é? Sim. Antes, Sim. isto não é um instrumento que esteja em velocidade de cruzeiro, é ainda Sim, longe disso. Mesmo nas conversas que nós temos tido com os nossos clientes, ainda há muitos setores importantes deste meio que desconhecem o que é o IFRU e a quem é que pode estar acessível e tudo mais. Agora, permita-me só voltar um bocadinho atrás e discordar um bocadinho aqui com o que o colega disse sobre não se poder financiar ou não se poder dar incentivos no centro de Lisboa. Não fui tão longe. E por 2 ou 3 motivos. Em primeiro lugar, porque há imóveis cujo estado atual não permitiriam a rentabilidade mesmo no centro de Lisboa. E, portanto, é necessário que hajam incentivos para esse tipo de imóveis. Em segundo lugar, o próprio programa do IFRU tem gavetas e não se pode ir utilizar as gavetas do FEI do centro e do norte para utilizar em Lisboa e por isso mesmo em Lisboa também apanhou a fatia mais pequena do FEI em termos comparativos. E por outro lado, eu também acho que devemos desmistificar esta preocupação de agora estão a ser feitos T1s e T0s no centro de Lisboa e as nossas famílias. Mas Lisboa tem muito para onde crescer. São as próprias famílias que hoje em dia têm apartamentos no centro de Lisboa que não são empreendimentos, que à primeira oportunidade vendem os apartamentos. E nós vamos limitar isso, vamos dizer, então essas famílias agora não podem vender os seus apartamentos no centro de Lisboa? Não podem encaixar uma mais-valia e deslocar-se mais para a periferia? Eu não vejo em que mal é que haja aí. Se todos nós nos lembramos, por exemplo, eu em 2004 trabalhava na Rua do Ouro e saía às 9h30 da noite para ir jantar e chegava e não tinha restaurantes. E nós queremos voltar a esse tempo. E por outro lado, digamos que hoje em dia as construções que nós temos é muito fácil pegar em T0s e T1s e transformar em T2 e T3. Como estamos a fazer com os escritórios. Hoje em dia estamos a pegar nos escritórios e transformar em apartamentos. Portanto, eu acho que nós temos de olhar para a frente e temos de ver o que é que traz o desenvolvimento à economia. Portanto, o que está a dizer é que estes mecanismos apoiados, digamos assim, mas no essencial são mecanismos de mercado, contêm flexibilidade suficiente para fases posteriores, claro, porventura não iguais à nossa, claro, que obriguem a porque se nós não apanharmos este comboio da evolução, o que é que vai ser o futuro de Portugal? O Portugal está muito atrás do turismo e da habitação e dos nossos fatores de sucesso, que são os vinhos, a gastronomia, e tudo isto anda à volta do turismo. Temos boas vias de comunicação. O que temos é de dinamizar isto, temos de fazer com que isso nos traga valor, que acrescente valor, porque esse valor depois vem para as próprias famílias. Todos nós sabemos que hoje em dia temos qualidades de vida muito melhores do que as que tínhamos antes. Era só mesmo uma precisão. Eu não disse que estava contra, nem que ainda muito menos contra o turismo. A minha vida tem sido essa. Eu só o que disse é que, felizmente, o centro histórico de Lisboa, hoje, comparado com a realidade que tínhamos há poucos anos atrás, é muito mais autossustentável. Foi só isso que eu disse, não é? O Santander não vai mandar para a Rua do Ouro, não?
Portanto, já não Ainda lá tem os edifícios que pode transformar em hotéis, que quando acabar o turismo se poderão transformar em lares de Já agora, qualidade. eu não sei, nós temos aqui alguns números que se calhar é importante só dizer. Sim. Que das propostas que temos e estamos a falar de Lisboa e Val do Tejo, que são 250 milhões de euros, 69 operações, 52% está aqui na área do turismo. 131 milhões de euros. Operações para comercialização e venda, temos 80 milhões de euros, que são 32%. Depois, para rendimento, outras atividades para rendimento, temos 8%, 21 milhões de euros, mas depois ainda temos os edifícios de utilização pública, que esquecemos aqui de falar durante estas conversas soltas, que também são objeto deste programa e que permitem revitalizar e requalificar os centros urbanos, porque não adianta nada nós fazermos a reabilitação de um edifício se as zonas envolventes não forem revitalizadas e requalificadas, não? Sim, senhor. Bom, eu acho que houve aqui já um conjunto de temas e de pontos e cada um de vós vai fixar, vai pensar um bocadinho disso. Daqui a uns tempos tenho a certeza que aqui o Santander vai fazer um outro ponto de situação e vamos ver como é que, como eu dizia, esta lebre vai correr. Mas eu queria agora dar a palavra a Miguel Real, da Magia Formosa, que é justamente para apresentar o seu projeto de reabilitação na Baixa, e depois queria abrir a perguntas que a plateia queira fazer ao nosso painel antes de encerrarmos esta sessão. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi feito, em especial ao Dr. António Fontes, que é pessoa capaz de convencer qualquer um. Assina isto de sexta-feira, dia 13 fala e apresenta o projeto e está fechado. Convence qualquer pessoa, mesmo pessoas mais tímidas e que não estão aqui à vontade a falar aqui em público e a expor-se desta forma. Olha, nós temos uma pequena preocupação quanto ao nosso projeto. A Áurea 178, portanto, o projeto na Rua do Ouro. Esta cidade de Magia Formosa é uma cidade veículo, como todas têm estes nomes, que são que o Registro Nacional de Pessoas Coletivas nos arranja de momento e que serve de veículo. Não fiquem com esse nome na cabeça. Temos um nome de grupo que estamos a criar, Regal Estate, talvez seja mais apelativo. E é um projeto que teve apoio do Santander Tota. Fizemos agora escritura há cerca de 15 dias. Vamos lá ver se eu me entendo com esta apresentação. Tenho que sair daqui desta. Isso, acho que está agora. Não? Não. E não vai ser. Pronto, isto é uma. Nós somos uma empresa de família. Este senhor que tive aqui é o meu irmão. Trabalhamos em outras áreas de negócio. Eu sou da área de Direito. Direito. O meu irmão trabalha em SAP, gestão, faz administração de empresas na área de SAP. Começámos em 2012 a fazer compras de imóveis no centro de Lisboa, aplicando poupanças de família e dinheiro de trabalho noutras áreas. Percebemos que havia uma hipótese de realizar alguma atividade, sempre tendo paixão pelos imóveis e pelas obras, e temos o irmão que é arquiteto, que também é uma grande ajuda. Portanto, mais empresa familiar que esta, 2 sócios que não são desta área, mas trabalham, e um sócio que nos dá apoio e que também é irmão. Compramos quase sempre na zona de Lisboa, a zona histórica, compramos prédios, tentamos fazer obras e vender apartamentos. Tivemos a percepção do contexto único na área da reabilitação. A Lei das Rendas de 2012 acabou com aquela situação do congelamento de rendas
e daquele bloqueio à hipótese de fazer obras em prédios arrendados. Eu, na minha atividade profissional, várias vezes tive clientes a pagar fortunas para fazer obras, porque um inquilino, que paga 20 a 30 euros de rendas, não permitia que se fizessem obras e usava para todos os meios. Não havia um meio legal de fazer obras contra a vontade de alguém que tivesse um contrato anterior a que a ANRAL. Percebemos esse contexto. Esta lei saiu em 2012 e permitiu fazer obras, criando a obrigação de dar casa. Percebemos que os valores de mercado, na altura, sobretudo que havia esta tradição no centro de Lisboa de prédios de rendimento, não é? Eram prédios que famílias tinham e que não retiravam o rendimento deste prédio, prédios em situação muito má. Percebemos a dimensão do turismo. Hoje acabamos tendo cerca de 10 prédios para a obra, correspondem a 91 frações. Os ativos são cerca de 20, 25 milhões. Esta é a fase que fazemos, portanto, a compra de prédios em mau estado, o foco no local, no preço do metro quadrado, o projeto de licenciamento de arquitetura, procurando a venda em planta. O que é que tem acontecido até hoje é que sempre que fechamos um projeto, geralmente passamos, porque aparece alguém que investe, que vê o projeto maduro e acabamos por passar o nosso projeto. Portanto, este é os fatores que nos diferenciam são estes. Portanto, rápido, a capacidade de decisão, sempre próximo, já temos algum conhecimento jurídico, procuramos elevados padrões para a obra e com qualidade. Este é o nosso primeiro projeto com obra verdadeira, porque o que temos feito é isto, precisamente. Portanto, quando o projeto está maduro, aparece sempre um investidor. É uma foto real, é, não é? É uma foto a 3D do que está projetado. Não, isto será o futuro. Bom. Tá Aliás, existe uma... não financia obras já concluídas. É isso. Devia ser chave na mão, é isso. É um projeto chave na mão com isto. Tem aqui à esquerda o estado atual do prédio. Aliás, nós já começámos obras há cerca de um mês. E o projetado com imagem a 3D daquilo que é o futuro do prédio. Portanto, isto é bem no centro da Rua do Ouro, é o número 178. Se quiserem mais informações, está no nosso site, aure178.com. Já só há 4 apartamentos para venda, mas quem sabe alguém que sempre sonhou ter uma casa na Baixa, portanto, estamos a vender a planta, como é evidente. Portanto, o prédio atual é este, está num estado miserável. Mas estruturalmente forte? Não. Péssimo, aliás. O prédio, está aqui, alguém que sabe mais disto aqui, portanto, os prédios da Baixa têm arcos em pedra, a gente acha que os arcos em pedra ocupam muito espaço e é melhor ter um open space. Os arcos em pedra são a base de um prédio deste. Existe uma estrutura de gaiola por cima, mas existem umas arcos em pedra que sustentam o prédio todo. Estas lojas acharam, durante muito tempo isto foi permitido, portanto, que existe mais espaço, o espaço fica melhor ocupado se for open space, não é? E tiraram os arcos em pedra, obrigaram-nos a uma intervenção estrutural muito complicada, com barras de aço para simular... Sabe que isso é uma questão que entre os especialistas, eu já aludi a isto da outra vez, de especialistas de terremotos, é uma coisa que justamente os preocupa. Nós na reabilitação da cidade de Lisboa. Do Porto. É esse aspecto. Nós comprámos uma empresa do Porto que faz, que nestes terremotos de Itália que aconteceram, fizeram várias vezes testes e vendo os efeitos deste terremoto e como é que as coisas aconteceram, que aconteceram nos casos e aconteceram noutros. Portanto, isto é um projeto que teve em consideração, precisamente, aliás, eu quis lançar este projeto com uma indicação e quis saber, na altura, se eu podia dizer que isto era antissísmico até ao grau X. Pois. Gostava de lançar, acho que era um argumento comercial muito forte. Sim. Disseram que só é possível, e está lançado como isso, que respeita aos mais padrões de eficiência antissísmica internacional. Existe
um Eurocódigo 8. Portanto, mais preciso não se pode ser. Não se pode ser. Portanto, aquilo que é possível, mas acho que é um fator muito importante. Um prédio deste, que é um prédio que já foi usado para todos os fins, de escritórios, de pensão, tinha lojas no vão de escada, teve infiltrações brutais que deram cabo do vão da caixa de escadas, está escorado atrás com risco de cair a fachada a Tardós. Pois, isso é o clássico. Tudo corrigido, mas obriga a obras e a custos muito grandes. Muito fortes. Vendemos, ainda assim, isto como uma verdadeira reabilitação urbana. Não sabemos se o argumento comercial resulta, ele está a ser vendido e está a ser bem vendido, mas os custos que resultam disto, não sabemos se existe alguma relação entre o acréscimo em termos de preço de obra e os proveitos financeiros que daí resultam. É uma questão que podemos ver. Este é um preço de obra metro quadrado, vamos ver aqui à frente, muito alto. E o que nos dizem muitas vezes, até comerciais, vocês são loucos, estão a gastar muito mais do que deviam. Não era preciso gastar tanto. Mas vão aprender seguramente muito com este primeiro exemplo em relação ao que fizerem nas outras. Esperamos que sim. Como? Já se foram quatro. Pois. Portanto, estas são imagens, estão a ver estes arcos já existiam e são arcos que vão ser mantidos. Mantemos a estrutura toda interior, apenas se coloca este elevador que vem aqui à direita, antes das escadas, porque de facto o prédio tem 6 pisos, esquerdo e direito, não valia manter estas escadas até lá acima, mas mantém-se a disposição atual, mantém-se as paredes, mantém-se tudo, aproveitam-se os assoalhos, mesmo aqueles que estão podres, através de um método de manter os 10 centímetros que têm para cofragens, etc., ainda que tenha que mudar assoalhos. As vigas estão em bom estado, mantêm-se todas. Isto tem um custo de 1,8 metro quadrado. Pois é. 1,8. Portanto, pois, esse é agora, que é o problema. estavam a ter esta conversa, dizer, façam o mesmo aqui em Almada, em Montemor, não sei o que mais. Eu gostava de saber com os custos de compra e os custos de obra, se isto é fácil dizer, olha, vão vender a quanto em Almada? A 5 ou 6? Claro. Mas também não tem Mas esse o custo da aquisição é muito mais baixo. O custo de aquisição é mais baixo, mas a custa a 2.000 euros de construção de metro quadrado, com IVA, isto é 1,8 mais IVA. Em Almada não. Agora vejam se isto. Mas estão-me aqui a dizer que talvez possa realizar obras de qualidade de reabilitação em Almada por preço muito inferior do que os 1.800 euros. Isto é uma discussão que podemos ter. Nós, quando começámos este projeto, há cerca de 3 anos, tínhamos uma ideia de um custo metro quadrado de 1,1, 1,2. E agora saiu 50% mais caro. Um caderno de encargos, bem feito, com um concurso com caderno de encargos. Pedimos a cotação a 18 empresas, apareceram 7 e só 3 é que cumpriam o caderno de encargos. Portanto, as empresas têm imenso trabalho, têm que dar a cotação que têm muitos custos, correndo o risco de perder a obra. Muitas delas não respondem sequer a concurso. E os custos, depois de negociado em várias rondas de negociação, o melhor custo que conseguimos foi este. Muito bem. Acho que isto é uma ideia grande para se ver. E o IVA a 6%. Agora, imaginem que seria o IVA a 23%, claro, se fosse o caso desses, como não estamos longe de ser o caso, mas imaginem o que seria. Isto são imagens do projeto, portanto, mantendo as compartimentações, o último é o sótão. Temos um calendário de obra que é este: avaliação, a negociação da compra, disponibilização de capital, o projeto, reuniões na Câmara, aprovação de GESPAR, escolha de empreiteiro, garantia de fiscalização, a comercialização foi feita antes do início da obra, pouco antes, a finalização da obra, escrituras e licenças. Um projeto com uma duração total de 39 meses. Os pontos fortes deste projeto são estes: portanto, o percurso internacional desta zona, o turismo, o alojamento local, o sítio onde se encontra, a qualidade dos materiais, como a reabilitação integral, projeto de estruturas, e é um prédio pombalino do século XVIII, com respeito total pelos métodos construtivos da época, da disposição que tinha,
como eu digo, em termos comerciais, tenho dúvidas que o acréscimo de custos que resulta disto tenha alguma tradução. Tem retorno. Tenha alguma tradução. Muito bem. Isto é uma projeção básica do nosso business plan, sendo que os custos de aquisição e desenvolvimento do projeto são muito baixos, por razões históricas. Isto foi um prédio comprado em condições muito difíceis. Mas para terem a ideia da relação do custo de obra, que há 2.150 sem IVA, o IVA não está ali indicado, existe um valor estimado de vendas que não considera as duas lojas, mas é este, para verem a importância do custo de financiamento, do valor do projeto. Portanto, o IFRU, não estou a dizer nada novo, já perceberam como é que nos foi apresentado, reabilitação integral dos edifícios dentro da área de reabilitação urbana e aumentar pelo menos 2 níveis o certificado de desempenho energético. Foi um tema também muito tratado da última vez. Pronto. A melhoria da Certificação energética. Da situação energética. Pronto, e nós vamos contar a nossa experiência, quando tratámos o IFRU. Nós iniciámos este processo pelo método tradicional, tínhamos a cotação, dizendo que tínhamos um projeto, não era este sequer o valor da nossa pedido de financiamento, tínhamos um pedido mais baixo para ser parte de capitais próprios. Tínhamos ouvido, não se metam no IFRU, que aquilo é uma complicação brutal de documentos e complicações. Acabam a obra e ainda não têm nada aqui aprovado. Recebemos essa indicação, inclusive de outros balcões que trabalham com o IFRU, foi-nos afastado à cautela, pedimos o pedido de financiamento pelo método tradicional. O Dr. António Fontes aparece-nos numa reunião em que chegávamos que íamos ao balcão a falar, nós tratamos tudo, você assinam as coisas e deixa com a minha equipa que as coisas acontecem. E é bem mais acontecem. Fácil, é bem menos complicado do que lhe tinham dito. Eu julgo, eu vou explicar. Eu acho que tem o básico que é suposto ter para qualquer tipo de financiamento, tem estas duas questões, a aprovação municipal e a certificação energética, que são os acréscimos em relação àquilo que existe. Para isso, o Santander apresentou-nos a equipa e as condições em que as coisas poderiam ser feitas. O Dr. António Fontes é muito proativo, vocês fazem isto assim, não sei como é. O vosso custo de financiamento, com o método tradicional, é isto. Nós podemos chegar a pouco mais de metade disto, se forem pelo IFRU. Existe para além da Euribor, existe 1% de despesas, nós passamos isto para 0,65% e os custos são um pouco mais de metade daquela proposta que eu tenho para votar. Temos que ver se preenchem as condições para este projeto, o que acabou por acontecer. Estas duas questões são questões que não são fáceis e têm aqui alguma coisa a que se diga. A aprovação bancária, ao que julgo, é a mesma para um financiamento comum, não acho que não tem nada de errado. A aprovação municipal, às vezes, demora, acho que está previsto no guia do IFRU 20 dias úteis. No nosso caso, demorou 24, 25, não é nada de outro mundo. E com o serviço do Santander, eu a falar para a pessoa, mas já a decisão, vamos para outra via se não houver. As pessoas não atendem, mas eu julgo que está a tratar. Mas temos aqui insistido várias vezes. 20 dias, 25 não é nada muito complicado. A certificação energética é que é um problema que eu acho que está mal a pensar, o IFRU. Existe uma necessidade de um parecer de um técnico ADN que diz que tem que passar os tais 2 níveis do estado atual para o estado proposto. Existe um valor estimado para as obras dos quais decorre este. O técnico do ADN, da ADN que faz este parecer, não conhece custos. Diz, olha, eu julgo que se deve fazer isto, o meu projeto diz que tem que fazer isto, fazer isto, mas tem que pôr um custo estimado para as obras. Acontece que, no nosso caso, estava estimado a 300 mil euros, quando fomos pedir a cotação era cerca de 1 milhão. Porque o técnico da ADN não conhece os custos reais da obra, não pediu a parecer de empreitado. Nós tivemos que andar a fazer passar rúbricas que era suposto estar de um lado para outras,
sem que isto faça sentido. Seria muito fácil eu vir dizer o custo que o técnico estima, mas depois, quando se for fazer a obra, corrige. é empreitada enquanto é que importa esse valor. Miguel, temos que chegar ao fim. Rapidamente. O total de financiamento que acabámos por obter foi muito acima do valor que inicialmente queríamos. Os trabalhos de construção são estes valores, fiscalização. A eficiência energética ficou com valores muito mais baixos para esta questão que eu acabei de dizer. E tivemos que passar algumas obras de fundo de eficiência energética para trabalhos de construção civil, outros trabalhos de engenharia, que não é a verdade dos factos. Claro. Era isto. Olha, espero que a informação tenha sido útil. Alguma coisa? Sim. Muito obrigado. Está bem? Muito obrigado. Eu queria lhe agradecer particularmente, porque isto é, nós falamos de coisas, não é? E depois, na prática, concretizando, Economia real. Dá nestes problemas, dá nestas coisas, e é com estas coisas que se vai aprendendo e se vai afinando as situações. Bom, isto já está mais prolongado do que a encomenda que me foi feita, mas eu não quero deixar a audiência sem poder, desta vez, fazer as perguntas que muito bem entender. Isto, faz favor dizer. Sem microfone, não há. Nós somos aqui tão... Nós... Só por causa das pessoas que estão lá atrás. Sim, faz favor. Tenho aqui algumas questões para o Daniel Miranda, mas antes disso, duas notas. Mesmo para famílias numerosas. Eu julgo que eles... Ou seja, verdade, isto é uma... falava do Porto. Mas ainda lá vamos. Falou do Porto. Isto são duas notas prévias, isto com alguma ironia, porque de facto acho que há lugar para o mercado das casas para famílias grandes, médias, para escritórios, há lugar para todos, e Lisboa tem muito por onde crescer. Outra nota é que de facto o Santander, na pessoa do Dr. António Fontes, tem sido grandes embaixadores do IFRU, que acho que é um instrumento muito útil para os casos em que a viabilidade económica sem incentivo não se consegue atingir. Quanto às questões levantadas pelo Daniel Miranda, desculpe deixar os títulos. É assim, eu acho que o melhor destas coisas é nós encontrarmos opiniões diferentes da nossa. Mas acho que expressões como destruição do património, dilapidação do património, eu parece-me que é talvez um pouco forte. Basta ver este exemplo de um prédio que estava totalmente a cair. Eu acho que aquilo é que é dilapidação. E por outro lado, eu queria complementar até o que o Miguel referiu. O Miguel perguntava, valerá a pena investir? Isto tem uma compensação? Eu quero dizer que a nossa experiência, a propósito da destruição do património, é assim. Nós, nas zonas históricas, não conseguimos mudar uma castelharia ou a cor de uma fachada sem o património da Câmara se pronunciar. Tudo isto está muito acompanhado, e ainda bem que está acompanhado, porque é bom que se preserve o património. Mas a visão de que a reabilitação destrói o património, eu acho que é precisamente o contrário. A reabilitação valoriza o património. Há coisas que não conhecíamos, há ruínas que estavam escondidas. Tudo vamos dar um valor e uma valorização que não existia. Aquela visão economicista patrimonialista, eu acho que é uma visão dialética interessante, mas que é precisamente o contrário. Quanto mais os promotores investirem no património, mais serão compensados financeiramente. E este contradiz totalmente aquilo que foi posto quando estão a dizer, nós não vamos enfiar este carapuço, ou o IFRU não vai enfiar este carapuço. Eu digo, ninguém pode enfiar este carapuço, que estamos a destruir. Eu acho que estamos a valorizar, e quanto mais nós tivermos cuidado com o património, mais seremos recompensados. Em todas as cidades. Ou seja, vale a pena investir na preservação das pedras, das gaiolas, daquilo que é possível investir,
porque o mercado recompensa, reconhece que são coisas únicas. Nós não estamos a falar de vender metros quadrados, estamos a falar muitas vezes de vender obras de arte. Sim, sim. E acho que os promotores estão sensibilizados para isso. Deixar cair. Isso É me permite. O Miguel também não me parece com um ar muito infeliz quando me mostrou ali uma margem bruta de 44%. Alguma coisa há de ficar para a sua empresa. Não vai. Mas ganhará alguma coisinha. Vá. Agora, uma reabilitação. Não vamos falar disso, mas vamos falar de uma coisa. Esta ideia de que uma reabilitação, e eu pedia-lhe que concluísse, por favor, uma reabilitação de facto de qualidade, que tem todas as normas como deve de ser, é de facto uma obra que fica para as pessoas, é uma referência. Eu acho que a grande conclusão é esta. Quanto mais os promotores investirem no património, mais serão recompensados na venda do produto final. Sim, senhor. Eu depois já dou a palavra de reação final ao painel. Quem quer usar a palavra? Faz favor. Isso. Eu sou do Brasil, do sul do Brasil, e a minha cidade, ela tem essa limitação de... Que cidade é? A minha cidade tem essa limitação... Que cidade é? Porto Alegre. Porto Alegre, sim. Que, como não dá para mudar muito, os prédios estão deteriorando e estão enfeiando muito a cidade. Então, eu acho que tem que ter uma adaptação até aos dias de hoje, assim, as necessidades, claro, de um outro momento, assim, por exemplo, olhando as escadinhas que tem as pessoas eram menores antigamente, né? Sim, claro. E tem lugares na arquitetura que não se adapta mais. E eu acho que teria que, tipo assim, a gente não pode ficar só andando de carroça, porque hoje a gente tem, né? A gente tem que conservar uma coisa do passado, mas não impossibilitar, claro, uma adaptação aos dias de hoje. E no nosso país temos um exemplo, que são aqueles grandes edifícios patrimoniais do Estado, que efetivamente, se não têm uma valorização, se não podem, com eles e neles, criar valor, estão no estado em que estão, não é verdade? E a solução é transformá-los no sentido do que a senhora estava agora a dizer, para que se tornem úteis, produtivos, no sentido de que assim arruinados não servem a ninguém. Faz favor. Depois eu pediria um comentário final a todos. É assim, somos uma empresa de avaliações de ativos, somos parceiros também do Santander e somos também, e temos como clientes muitos investidores, sobretudo na Baixa e nas áreas de reabilitação urbana. Investidores desses já não nos pedem... No Montijo ainda não. No Montijo ainda não, mas há projetos para isso. Ótimo. Ótimo. Até no ISEG, como tiras de mestrado, já começam a aparecer, claro, exemplos do Montijo. Claro. E digamos, trabalhamos muito para avaliadores, para clientes estrangeiros, e hoje os preços do edificado, sobretudo na Baixa e em todas as zonas históricas, está a atingir limites insuportáveis. Isto é, aquele custo da construção, que é um custo da construção que hoje tenho de dizer que é um preço que está no mercado. Porque muitas empresas, e o exemplo que foi dado foi um exemplo muito claro, há muitas empresas hoje que nem respondem. E há muitos proprietarios hoje que abandonam a obra, porque a obra ao lado paga-lhes mais 10 euros por metro quadrado. Isto é um exemplo, a nível de planeamento, é um exemplo muito crítico. Três coisas muito rápidas. Muitos promotores não recorrem a financiamento algum. E são aqueles que têm mais lucro. Portanto, todos os instrumentos, como o IFRU, mais tarde o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que vai aproveitar aquilo que já foi dito aqui, que vai estar a cair mesmo, quase sem aproveitamento económico nenhum, e que vai ajudar também a reabilitar o outro lado negro de todas as cidades, né? Isso a nível da Fundistam. Sobre a gaiola, o que temos assistido é o seguinte: se mantém a fachada e se faz uma estrutura de beton armado, há normas nacionais suficientes para garantir que as pessoas e bens estejam garantidas por 40, por 50, por 100 anos. O que se passa a nível da reabilitação de estruturas gaioleiras, não há, até hoje,
ainda nenhum esforço, ou melhor, esforço pode haver, regulação não há, para garantir que os casos de sucesso a nível de garantias de pessoas e bens estão assegurados como na estrutura convencional. E isto é um problema para os avaliadores, é um problema para o mercado, porque muito mercado olha para o preço e para o projeto de arquitetura e para a decoração e não para aquilo que está lá dentro não se vê. Pois, e disse. Exatamente. E que são surpresas, por vezes, muito desagradáveis, não é? Só para complementar, há uma companhia de seguros que faz uma certificação e garante a estrutura do edifício por X anos. Isso custa dinheiro. Claro. Mas começou a partir do mercado e não da regulação essa atitude. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Não sei se mais uma questão. Aceito mais uma se quiserem. Não querem. Vamos aos comentários finais do que ouviram, os 4. Eu agora não digo mais nada. Dina, comece por si. Quer comentar alguma coisa? Sim, eu queria comentar a questão, 2 questões. A questão de estar aqui a ser colocada à dúvida, que já foi também aqui comentada por muitos de nós, sobre a necessidade ou não do financiamento público em zonas que hoje em dia aparentemente estão a funcionar em termos de mercado. Este exemplo que foi aqui tratado foi um exemplo claro. O investidor já ia fazer a obra e pode-se questionar, então porquê o financiamento público? E a resposta foi dada. No fundo, o que ia fazer era um esforço financeiro com capitais próprios, que desta forma consegue não usar e pode potenciar investimentos, outros investimentos, e desta forma também alavancar o seu próprio investimento privado, alargando a outras áreas, a outros edifícios de reabilitação urbana. E, portanto, essa discussão de não haver financiamento público, mesmo que o promotor já tenha capacidade, é uma discussão que eu de facto não partilho. Ele vem sempre alavancar mais investimento privado. Por outro lado, a questão foi muito útil ouvi-lo, por isso também estamos no terreno para tentar perceber quais são os constrangimentos. A questão da certificação energética é algo que nós estamos muito atentos, porque a instrução que foi dada aos peritos foi deixarem de fazer o que é normal, trabalharem com o projetista e com o projetista verem quais são os custos. E nesse sentido, se o trabalho tivesse sido em articulação, o promotor nem sequer se tinha apercebido que havia dificuldade de conciliação e aqueles quadrinhos de em cima reabilitação e em baixo eficiência energética estavam naturalmente preenchidos num trabalho colaborativo. É esse caminho que vamos também ter que fazer quando se evolui do ponto de vista de práticas que estão enraizadas no mercado. Eram estas notas. Daniel, quer dizer alguma coisa? Sim, muitas. Não tenho tempo, não é? Mas... Não, a audiência está interessada, mas não podemos abusar da paciência. Certo, não, eu vou tentar ser muito sucinto. Primeira questão que me colocou, e enfim, quer dizer, o meu papel também é ser um bocado provocador e trazer para aqui palavras como destruição e dilapidação, precisamente para alertar consciências, e ainda bem, já percebi que desse lado também já há sensibilidade para esta questão. Portanto, é também um pouco essa a função. Mas mantenho aquilo que disse, que de facto é a percepção que nós temos, e não é exclusiva de Lisboa, infelizmente. Antes fosse só em Lisboa, não era mal, não estaríamos tão mal. De facto, mantemos esta posição, mas também reconhecemos que há um déficit muito claro de formação. E quando eu digo formação, estou a falar de toda a cadeia de valor do setor da construção. Começa nas universidades, porque a verdade é que há uns 4 anos atrás não existia em Portugal nenhum curso das universidades públicas de arquitetura ou de engenharia civil que tivesse uma cadeira na estrutura, no tronco comum de reabilitação urbana. Não existia. Havia especialização já ao nível do mestrado, por exemplo, mas um curso de engenharia ou um curso de arquitetura não tinha uma cadeira de reabilitação. Portanto, há aqui um déficit de formação na academia, há um déficit de formação nas empresas de construção civil, que não sabem trabalhar as técnicas tradicionais, está-se a perder. Tudo o que são os estuques, as madeiras, enfim, tudo isto está aos poucos a perder. Há empresas que tentam ainda recuperar, mas a verdade é que os artesãos não estão a passar a sua prática às gerações futuras. Há promoção imobiliária também, que muitas vezes não consegue promover bem estes projetos verdadeiros de reabilitação, e o exemplo que nos trouxeram aqui, eu acho que é aparentemente, pareceu-me um excelente exemplo disso, e que dois ou três pressupostos de base que me parecem terem sido cumpridos. Primeiro, uma inspeção e diagnóstico ao edifício. Que edifício é este?
que é que eu tenho aqui? Que objeto é este? Que técnicas é que estão aqui? Podemos chegar com... A inspeção e diagnóstico pode chegar à conclusão de dizer que nada disto é de aproveitar. Deitem tudo abaixo e façam novo. Perfeitamente legítimo se assim fosse. Segundo pressuposto, testes e ensaios que foram feitos naquele edifício para cumprir determinados parâmetros. Portanto, foram cumpridos alguns pressupostos. Agora, ponhamos o cenário ao contrário. Imaginemos que vocês pegavam naquele edifício, não faziam inspeção e diagnóstico, não faziam testes e ensaios, tinham um projeto onde preservavam apenas a fachada, isto obviamente não violando nenhuma regulamentação municipal, neste caso, demoliam tudo, até aumentavam, se fosse possível, mais 2 ou 3 pisos e faziam a promoção imobiliária daquele imóvel, não violando nenhum regulamento, era perfeitamente legítimo que assim fosse. A pergunta que eu deixo é, o IFRU devia financiar este tipo de projeto? Sim ou não? O Estado deve dar incentivos fiscais a este tipo de projetos? Sim ou não? Esta é a nossa grande questão, é aquilo que nós rebatemos. Achamos que o projeto que foi aqui apresentado, aparentemente, cumpre estes pressupostos e, portanto, achamos que é um excelente exemplo de promoção do IFRU e de nada a apontar relativamente àquilo que nos foi apresentado. Agora, não temos dúvidas que há muito património a ser destruído e eles é passear pelas ruas do Porto, é passear pelas ruas de Lisboa e ver os andaimes colocados e olhar para trás da fachada e ver-se o sol. Isso é sinal de que muitos imóveis foram de facto demolidos, havendo lá coisas, chamemos-lhe assim, que eram importantes preservar e que nunca mais as vamos recuperar. Último ponto. Relativamente à transformação da cidade e a questão dos T0, os T1s, os números não são nossos, os números do Porto são os números. 2015, 2016, 80% dos licenciamentos no centro histórico são T1s e T0s. Isto, do nosso ponto de vista, traz um problema de futuro, que é uma economia que está muito sustentada na monoespecialização turística. Se isto correr mal, nós vamos ter um problema e vamos ter que intervir. É por isso que eu acho que a administração pública, neste caso a local, tem que agir por antecipação e tem que prever o que é que vai ser da nossa cidade se alguma coisa nesta equação correr mal. Como é que nós vamos... Daniel, não gastas munições todas, porque nós vamos ao Porto proximamente. E vamos discutir o Porto. Está bem? Excelente. Não, mas é... Eu sei, mas eu não quero falar sobre o Porto. Eu só digo isto para aligeirar um bocadinho o clima, porque são problemas muito reais. Eu sei. E no Porto o impacto da transformação da cidade, não sou eu pessoalmente o testemunhei, é um facto objetivo e é uma situação completamente nova que estamos a viver no Porto. E merece muito ser especificamente discutida. E por isso é que nós havemos de ir proximamente ao Porto, justamente para... Haveremos de falar de alojamento local, que é a primeira sessão em que eu estou, em que não se fala de alojamento local. Sim, mas também é um problema interessante. Vítor, última ideia, se é que quer partilhar connosco, daquilo que ouviu. Só muito rapidamente para dizer que ainda bem que existe dinâmica, que existe procura, que existem investidores a quererem investir e que existem instrumentos públicos, portanto, estou de acordo. Esperemos é que esse benefício também se estenda a mais. No fundo, essa é a perspectiva. Não concordo, obviamente, com esta perspectiva da monocultura, da não sei quanto, porque a questão é, que alternativas é que nós temos? Qual é o papel? Como é que era e como é que é? Portanto, digamos, o turismo é aqui um fator que acaba por não ser o fator único. Foi talvez aquele que proporcionou mais e que acelerou a transformação. Sim. E agora há outras coisas. Quando eu há pouco disse que há 16 mil estudantes estrangeiros que estão em Lisboa, isto não são turistas, mas são 16 mil estudantes estrangeiros que acharam que Lisboa era atrativa para eles virem para cá estudar. Então, e a nova universidade em Carcavelos? Exatamente. O que vai ser para os investimentos para o na área da economia. Pagam um terço do que pagam em Madrid. Sim. Pagam 500 euros para um quarto. Vítor, eu vi um cartaz. Sim. Os americanos vêm da Califórnia com pranchas de surf porque estão ali ao pé da praia. E as empresas na área das tecnologias e que querem vir para cá trabalhar, e portanto jovens. Exatamente. E portanto isso tudo são benefícios. Obviamente que há consequências, não é? Não falámos hoje aqui foi de um aspecto que é, por exemplo, as populações, a tal gentrificação. Não foi hoje o tema deste debate, mas não também podia ser. Sim. Eu também acho que tem que haver políticas públicas para essas situações, não é? Claro.
Mas agora, nós estamos num momento que é positivo, que é positivo. otimista. E temos é que alargar o mais E se me mais permite, possível. pela sua intervenção, o que eu retiro desta nossa conversa é que estamos longe de esgotar o potencial, não de Lisboa, mas da área metropolitana. Também de Lisboa. Também de Lisboa, mas pensamos só em Lisboa, concelho, não é? Quando estamos a falar, freguesias, mas Lisboa tem não é? 24. Estamos a falar de 1/4 da população portuguesa. Não é brincadeira nenhuma. António, no futebol, em cada desafio há sempre o jogador mais valioso. Neste caso, é o meu amigo que recebeu elogios de toda a gente acerca do seu trabalho. Qual é o seu comentário final a isto tudo? Nós bonificamos as taxas. Sem chefe do corpo. Exatamente. Fica com a fama de ser o mais amigo, com razão. Olha, Daniel, eu peço desculpa desta interação, mas eu acho que é sempre importante haver esta interação porque tem sempre valor. Mas eu diria que há um provérbio que diz: o homem para via não se fizer num só dia. E eu acho que, como em todas as áreas, há bons profissionais e maus profissionais. E vamos ter sempre pessoas em cumprir. Porque eu não acredito que hoje em dia as câmaras permitam que se faça a demolição integral de um edifício que é sustentável. Não é? Exatamente, nós estivemos a conversar sobre a retirada dos azulejos. Infelizmente, permitem. Por outro lado, posso anunciar-lhe que durante a próxima semana vamos fazer uma palestra do IFRU em Viana do Castelo, no Instituto Politécnico de Viana, onde há um curso de reabilitação urbana. Eu disse há 5 anos, não disse hoje. Estamos no bom caminho também. E eu acabava só, antes de perguntar ali ao Dr. Miguel Regal quanto é que demorou desde que fui lá até que tivesse o enquadramento, porque eu acho que é importante para os nossos clientes, só dizendo o que diz a revista do Financial Times. O Financial Times frisa que a reabilitação dos edifícios nas duas cidades portuguesas olha o passado para projetar o futuro. Em Lisboa e no Porto, grande parte dos edifícios está a ser recuperado com base na herança do passado para projetar o futuro, tornando o mercado imobiliário nas duas grandes cidades portuguesas cada vez mais atrativas para os investidores. As atitudes dos portugueses em relação a edifícios antigos estão a mudar. Os edifícios antigos são cada vez mais valorizados, são encarados como uma herança que vale a pena preservar. Eu acho que isto diz tudo. É uma revista conhecida por todos nós e acho que estamos no bom caminho. Pronto, muito bem. Eu queria agradecer a todos a presença tão atenta, que eu já tenho alguns aninhos de experiência disto, sinal de que o painel efetivamente valorizou esta nossa conversa, esta nossa troca de impressões. Já anunciei que vamos dar uma saltada ao Porto, justamente para falar especificamente deste instrumento financeiro aplicado no Porto, e vai seguramente ser também um debate muito interessante. Muito obrigado a todos. António, falta só perguntar qual era a pergunta? Quanto tempo demorou desde que fomos lá até que contratasse a operação? Desde a nossa reunião, foi 2 meses. 2 meses, pronto. Está respondido? Foi mais rápido. Está respondido. Muito obrigado. Muito bom dia.